Parece que o Zubeldia pediu demissão. Eu falei que a gente vai falar do Zubeldia ontem lá na Band, eu dei que o São Paulo estava esperançoso, a palavra é essa, de que, apesar de não poder mandar o Zubeldia embora, por conta da multa contratual, agora existia a possibilidade do Zubeldia tomar essa iniciativa. O clima ficou estranho depois dos 3-1 do Vasco na quinta-feira. Eles estão todos de folga na Argentina, etc. e tal. E eu recebi um WhatsApp agora de que o Zubeldia sinalizou esse pedido para derrar o São Paulo. Então, Marília, no dia da derrota contra o Vasco da Gama... Fala baixo que Dolores está assistindo. Mas foi engraçado, não foi? Nossa. Nossa Senhora, hein? Perdeu por time do professor Diniz. E muito bem perdido, por sinal, né? Que coisa! Foi só eu sair daqui, senhor. O Arnaldo estava segurando o Zubeldia na unha. Eu saí daqui e acabou. Eu acho que eu estava mandando uma mensagem para o Arnaldo daqui a pouco, falar assim, Arnaldo, eu sou solidário a você, porque, afinal de contas, Zubeldia é euforia. Mas... Os outros, pelo título. Quando perdeu o jogo, eu me lembro que eu até escrevi algo dizendo que achava que o Zubeldia não voltaria dessa folga, né, dessa temporada de descanso. Mas eu não imaginei que fosse tão rápido. Aí, no sábado, um amigo falou, olha, parece que ele vai embora ainda mais cedo do que você imaginava. Falei, será? Fiz até aquela cara de espanto, né? E aí a senhora dando notícia agora de que tudo foi muito mais rápido do que eu imaginava, previa e tinha informação. Mas você acha que foi rápido? Porque essa é a crônica da morte anunciada. Com todo respeito, eu entendo... Gente, você falou várias vezes aqui, não entendia nem o lado de lá, nem o lado de cá. Não conseguia entender a defesa, sei lá, umbilical da relação entre o São Paulo e o Zubeldia, que o Arnaldo normalmente fazia. Estou simbolizando aqui um jornalista que muitas de vocês conhecem. Também não entendia quem falava que todos os problemas do São Paulo tinham a ver com o Zubeldia ser técnico do São Paulo. Eu vi várias vezes o São Paulo perder por decisões erradas do Zubeldia, como eu também vi várias vezes perder porque os jogadores não jogaram nada. Então, acho que era um casamento com algumas coisas boas. Por exemplo, as Copas. O São Paulo passou das Copas sem nenhum problema, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil até aqui. E parecia ser um projeto de diretoria priorizar as Copas. Até a eliminação do São Paulo esse ano para um rival, que foi o caso do Palmeiras, ela foi uma eliminação, entre aspas, honrosa, porque o pênalti para o Palmeiras foi. Então, não foi uma eliminação. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu, não. Empatou e... Não perdeu, não. Não teve o pênalti e o Palmeiras, o São Paulo foi melhor. Então, assim, o Diniz é o problema... O Diniz não, o dinizismo, a derrota, o que aconteceu para agora não dar certo? Do jeito que foi que eu ouvi ontem de dirigentes do São Paulo, além de um desgaste absurdo com alguns dirigentes específicos e com alguns jogadores específicos do São Paulo, me parecia que o trabalho não ia caminhar. Concordo, parecia que não ia caminhar mesmo. E que se é para mandar embora, é melhor mandar agora, que tem um tempão para arrumar outro, treinar e voltar, do que às vésperas das oitavas de final da Libertadores lá em agosto. Concordo também com isso. Mas o que aconteceu do jogo anterior para esse para falar, então, chega? O próprio Zubeldia, o que o Zubeldia ouviu? Ou o que o Zubeldia aconteceu com o Zubeldia? Eu acho que ele recebeu proposta, Piper. Eu acho que ele está saindo amistosamente porque ele recebeu proposta. Eu não sei, mas ontem a gente falava sobre a história, sobre a relação do Vojvoda com o Fortaleza. Parece ser um casamento também próximo do divórcio. O Marcelo Paes é favorável à permanência do técnico, mas o Vojvoda... Então, aí que está o negócio. Eu acho que os apoios ao Vojvoda estão ruindo, estão desaparecendo. O Vojvoda também foi para a Argentina, a exemplo do Zubeldia, para descansar, arejar a cabeça nesse período de parada e tal. E eu acho que, assim, a perspectiva de ter um treinador como o Vojvoda disponível no mercado também deve ter, de alguma forma, mexido com as fantasias de muita gente dentro de São Paulo. Tem o Crespo também, né? Crespo é o favorito. Eu ouvi ontem, Piper, juro para você, eu até ri. Estava no meio do programa tocando uma mensagem lá no apito final. Aí, não, você está falando de Vojvoda e de Crespo. E o Jorge Jesus? Com
todo respeito, qual é a chance do Jorge Jesus vir agora, sem dinheiro para comprar jogador, contratar jogador para o São Paulo, Pipo? Então, acho que o Jorge Jesus toparia um projeto para dirigir um time com 5, 6, 8 jogadores em nível de seleção. A Arábia Saudita que ele comprava torneira de ouro. Você acha que ele vai vir aqui arrancar? Exato. Olhar para o elenco de São Paulo e falar, bom, mas é o seguinte, meus caros, eu preciso aqui de uns 3 atacantes, uns 2 meio-campistas, mais não sei quantos defensores, ou seja, de quase um time inteiro. Então, eu acho assim, São Paulo tem que colocar os pés no chão e partir para uma solução um pouco mais realista. Para mim, tem algumas coisas incompreensíveis nessa fase final de Zubeldia. Até outro dia, o São Paulo era o último invicto do Campeonato Brasileiro. Aí perdeu aquele jogo para o Palmeiras praticamente na última bola, naquele gol do Vitor Roque. De repente, é o São Paulo que não ganha mais de ninguém. São Paulo que, sabe, ele acaba tropeçando em todo mundo, perde para o Mirassol em casa, perde para o Vasco da Gama em casa e se safou de tomar uma goleada, inclusive. Então, alguma coisa também desandou internamente e a gente não sabe o que é exatamente. Mas que essa queda foi muito abrupta, não há como negar. Pois é, o São Paulo só volta a jogar em julho também, tem um mês aí para decidir quem vai ser o técnico, os jogadores voltarem de férias, tem mesmo cara e cheiro de Crespo, ontem a minha apuração era essa, mas também tem, lembrando que o Crespo, a saída do Crespo foi um primeiro problema que o Casares teve, né? O Casares assume o São Paulo, depois o São Paulo perdeu um Campeonato Brasileiro, ganho com o Diniz, demite o Diniz e traz o Crespo no projeto Copa do Mundo. O São Paulo é campeão daquele ano, em 2021, do Campeonato Paulista sem torcida, sai de uma incômoda fila de título nenhum e ganha aquele Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Depois o Crespo é demitido 2h30 e 2h32 o Rogério estava no Morumbi para dar treino. Ele vai embora, demora um tempão para a torcida aceitar isso, ele vai embora, não é? Foi a primeira vez que eu vi. É mentira. 2h30, foi mandado embora. 2h32 estava o Rogério dando treino. Foi uma coisa bizarra aquilo. Foi a primeira vez que eu vi o demitido e o contratado, inclusive, se cumprimentarem dentro do clube, porque o Crespo já estava lá. Aí o Rogério mandou apagar a frase lá do que o Crespo tinha colocado em espanhol. A torcida não queria o Rogério, porque o Rogério tinha falado que a torcida do Flamengo era mais legal, ou sei lá qual foi a frase. Bom, foi uma, no primeiro mandato do Júlio Casares é isso. Agora o Júlio Casares quer, né? Aquele que o mundo é redondo, não é plano, agora ele quer trazer de volta o Crespo, que daí vamos resolver o problema.